Na Arena MRV, o Atlético Mineiro massacra o Fluminense durante 90 minutos e conta com a estrela de Daverson para conseguir avançar para as semifinais da Conmebol Libertadores. Já no Morumbis, Lucas e Caleri pipocam e o Botafogo consegue avançar para as semifinais nas penalidades. Bem, meus amigos, dois grandes jogos nessa noite da última quarta-feira, né, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores, e eu tenho muita coisa para comentar dos dois, então já vamos direto para as escalações de Atlético Mineiro e Fluminense. O Galo, cara, veio com o time titular e com o que tinha melhor à disposição. O time, ele acabou de vencer por 3-0 o Red Bull Bragantino no último domingo pelo Campeonato Brasileiro, também em casa, então vinha um pouquinho embalado para essa partida. E aí tinha que enfrentar basicamente a desconfiança que o time ele vinha apresentando nos últimos jogos de realmente um desempenho abaixo do esperado. O time ele veio com Everson no gol, uma linha de 3 zagueiros com Júnior Alonso, Bataglia e Lianco, a novidade na escalação, né, que no geral era a mesma do jogo de ida. Nas alas, Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, que foi muito bem nessa partida, mas não aqui como ala, como eu cobrava no jogo de ida. Na volância, Alan Franco e Fausto Vera, e mais à frente com o meia realmente de construção, Bernard, e a dupla de ataque, Hulk e Paulinho. Já do lado do Fluminense, você tinha uma escalação rigorosamente igual ao jogo de ida, com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva e Thiago Santos no miolo da zaga. O Thiago Silva ele conseguiu se recuperar para essa partida, né? Ele tinha sentido uma lesão no jogo da ida. E Diogo Barbosa na lateral esquerda. Na volância, Bernal e Martinelli. No meio de campo, Ganso, John Arias e Kevin Serna. E no ataque, Cauã Elias. Cara, o iniciozinho da partida ele demonstrou pra gente basicamente o que seria o contexto do jogo durante os 90 minutos. Um Atlético Mineiro completamente em cima, pressionando, fazendo cruzamentos, finalizações, botando o Fábio para trabalhar. E do outro lado, um Fluminense que foi para Minas Gerais com uma estratégia de fechar a casinha, de realmente estacionar o ônibus na frente da área, só que fez isso de uma forma tão porca que parece que o time ele só foi lá para sobreviver realmente os 90 minutos. E essa pressão inicial do Atlético Mineiro já surtiu efeito. Você tem um cruzamento, né, que o Arana ele ia fazer para a área e o Samuel Xavier ele levantou o bração e, bem, pênalti muito bem marcado a favor do Atlético Mineiro. E aí o Hulk ele pega essa bola, vai para a cobrança e o Fábio ele acaba defendendo realmente a cobrança de pênalti do Hulk. E aí você vê aquele cenário, né, todo do Hulk ele perdendo novamente um pênalti decisivo para o Atlético Mineiro na Libertadores, trazendo aquele cenário de 2021, quando ele desperdiçou aquela cobrança no Allianz Parque, no jogo da ida, né, contra o Palmeiras. E isso aí poderia trazer um peso gigantesco para a partida para o Atlético Mineiro, porque, cara, você pressiona muito e você tem essa chance do pênalti realmente você desperdiça. E ainda sendo o seu capitão, o seu maior craque, seu jogador referência. Cara, é um peso gigantesco que poderia dar para essa partida. E o primeiro tempo ele continuou com todo esse cenário. O Atlético Mineiro pressionando muito lá em cima, conseguindo cruzamentos, botando o Fábio para trabalhar. O Fábio e o Thiago Silva, cara, salvaram o Fluminense nesse primeiro tempo. O Fábio com diversas defesas, ele foi acionado assim inúmeras vezes. E o Thiago Silva, cara, sendo basicamente o único cara que realmente estava acordado na partida. Cara, é inacreditável como a marcação do Fluminense ela foi frouxa para esse jogo. Você tinha duas linhas de 4 aqui mais ou menos, completamente espaçadas, com um espaço gigantesco ali na entrada da área pro Atlético Mineiro trabalhar, e o Atlético, cara, ele fez diversas finalizações de longe, aproveitando justamente desse espaço. E na linha defensiva, realmente, Thiago Santos dormindo, Diogo Barbosa dormindo, Samuel Xavier dormindo, e só o Thiago Silva realmente aparecia lá pra dar esse combate nos atacantes do Galo, e ainda tirou uma bola em cima da linha. E o Fluminense, cara, não existia ofensivamente. Conseguiu escapar uma vez com o Cauã Elias e também fez uma finalização, um cabeceio realmente do Thiago Silva após escanteio, só que fora isso, o Fluminense foi inerte no ataque. E do outro lado você tem um Atlético Mineiro que pressionou, porém não conseguiu chegar ao gol nesse primeiro tempo, com o Fábio realmente sendo a estrela da partida. Porém, no finalzinho do primeiro tempo, você teve o lance principal dessa eliminatória, que foi a lesão do Bernard. O Bernard ele acabou caindo nesse sentido adutor, né, uma lesão ali no joelho, e ele teve que ser substituído. E o Milito, cara, que curiosamente mal substituiu nessa eliminatória inteira, no jogo de ida ele não substituiu ninguém praticamente, e nesse da volta ele foi substituir só com 90 minutos, colocou o jogador com estrela. Um cara predestinado, ainda mais quando o assunto é fazer gol em time carioca. Daverson. Mas a estrela do Daverson só ia brilhar no segundo tempo, porque o primeiro ele acabava por aqui. E cara, o segundo tempo ele seguiu rigorosamente o mesmo roteiro do primeiro. O Atlético Mineiro extremamente em cima, que com essa entrada aqui do Daverson, fez uma pequena mudança tática. Agora o Hulk ele caía para construir mais aqui pela ponta direita, você tinha o Paulinho e o Daverson ali mais no ataque realmente, e o Gustavo Scarpa. Finalmente ele foi deslocado dessa
aquela ala miserável que o Milito insiste em escalar o Scarpa e colocou ele numa meia esquerda mais ou menos, para construir mais esse jogo pelo meio e também fazer cruzamentos. E quem diria que botar o Scarpa na posição dele daria certo? Com 5 minutos de segundo tempo, o Scarpa pega essa bola na ponta esquerda, faz um cruzamento na medida pro Daverson, que subiu mais alto do que o Thiago Silva, que falhou nesse lance na minha visão, e cabeceou pro fundo do gol do Fluminense. Toda aquela pressão que o Atlético Mineiro ele fez no primeiro tempo e também vai fazendo nesse início do segundo tempo, finalmente foi recompensada com um cara que tem uma estrela absurda. Chegou no Atlético Mineiro pra meio que tapar buraco, já que o Hulk ele tava lesionado, vindo do Cuiabá meio desacreditado e por aí vai. E aí é fundamental aqui para realmente empatar o placar no agregado. E logo na sequência o Atlético Mineiro ele teve realmente a chance de virar a partida. O Hulk ele lança o Daverson ali mais ou menos na ponta esquerda, o Daverson ele cruza pro meio e o Paulinho livre na pequena área com o Fábio completamente morto no lance, manda por cima. Cara, não é de hoje que o Paulinho ele vem perdendo gols. Ele já perdeu muitos gols, e muitos gols mesmo, contra o São Paulo, no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. E novamente ele ataca aqui, cara, perdendo uma chance claríssima de gol. Que se o Atlético Mineiro ele não sai classificado ontem, eu tenho certeza que o peso dessa eliminação cairia nas costas do Paulinho. Você não pode perder um gol desses em uma quarta de final de Libertadores. É inadmissível o que o Paulinho ele fez nesse lance. Mas independente disso, o Atlético Mineiro ele continuava em cima, pressionando, criando chances, cruzamentos, fazendo realmente esse pandemônio na área do Fluminense, que continuava marcando muito mal e não tinha expectativa para sair realmente em contra-ataque. Cara, eu vou falar aqui as alterações do Mano Menezes para esse segundo tempo aqui. Saiu o Serna e entrou o zagueiro Antônio Carlos. Saiu o Diogo Barbosa e entrou o Marcelo, lateral pro lateral. Saiu o Cauã Elias e entrou o Germancano. Saiu o Samuel Xavier e entrou o Guga. E saiu o Ganso e entrou o Lima. Ele, além de só fazer substituições que eram 6 por meia dúzia, colocando um Cano que ficou completamente ilhado, sem ninguém para ajudar ele realmente na construção, ele fez uma linha de 5. O Mano Menezes, vendo o seu time apanhando durante todo o jogo, ao invés dele tentar realmente dar um contra-ataque, tentar machucar o Atlético Mineiro, ele tentou realmente estacionar o ônibus ainda mais na frente da área do Fluminense. Ele foi se defender. Cara, é inacreditável a atuação do Mano Menezes aqui nesse jogo. Assim, os jogadores eles realmente têm alguma culpa, porque, cara, assim, foi uma partida individual muito ruim de todos do Fluminense, tirando o Fábio. Só que, cara, a forma com que o Mano Menezes ele escalou o Fluminense pra essa partida é patética. O Fluminense, ele só se defendia, não tinha plano pra sair em contra-ataque, tava sucumbindo à pressão do Atlético Mineiro, não marcava bem, completamente espaçado, e o Mano Menezes, ele só colocou mais zagueiros e mais defensores. Não tentou sair pra jogo. Patética a atuação do Mano Menezes. E do outro lado você tem um Milito que continuava com o time muito em cima. Cara, naturalmente, chegando ali mais pelos 70, 80 minutos de jogo, toda aquela pressão do Atlético Mineiro realmente durante toda a partida, ela começou a cobrar fisicamente do time mineiro, que não conseguia mais atacar com tanto ímpeto. E o Fluminense, que só se defendeu durante toda a partida e não saía para contra-ataque, viu o Atlético Mineiro cansar e falou, tudo bem, vamos esperar, vamos tentar levar para os pênaltis. Cara, postura patética do Fluminense. Inacreditável. E o Atlético Mineiro ele ainda conseguia chegar eventualmente. Você tem um lance, por exemplo, que o Hulk ele deixa o Paulinho novamente na cara do gol, com um passe maravilhoso por cima da zaga do Fluminense, e o Paulinho novamente recua a bola pro Fábio. Cara, o que o Paulinho ele ia ser cobrado se o Daverson ele não salva o Atlético Mineiro no último lance é brincadeira. E por falar em Daverson, você tem aos 87 minutos o Hulk pegando essa bola na ponta direita, cruzando pra área, a zaga do Fluminense dormindo, e apareceu o Daverson, de voleio mais ou menos, para fazer o gol da virada no placar no agregado. 2-0 para o Atlético Mineiro, 2-1 no agregado. E o time mineiro, cara, com uma pressão incessante durante os 90 minutos, jogando um futebol melhor, amassando o Fluminense covarde. O Fluminense ele foi covarde nessa partida com um técnico, cara, que novamente, né, com uma carreira repleta de momentos covardes como esse aqui, repetiu. Fez um time que foi para Minas Gerais para se retrancar e no pior dos casos tentar levar o jogo para uma disputa de pênaltis. E do outro lado você teve um time que propôs jogo e contou com uma estrela de um cara iluminado, um cara que não é ruim, um cara que é um meme, muitas vezes pelas atitudes realmente dele, e é muitas vezes tirado pra merda. Só que, cara, o Daverson é bom de bola, e ele provou isso ontem. E, cara, esse 2-0, ele é justíssimo pelo futebol patético praticado pelo Fluminense e pelo futebol incessante, pra frente, ofensivo, praticado pelo Atlético Mineiro durante todo o jogo. Cara, classificação justíssima do Atlético Mineiro
para a semifinal da Conmebol Libertadores. Falando um pouquinho do futuro dos clubes. Cara, agora o Galo ele vai ter basicamente 2 Copas. É um time que apostou todas as fichas da temporada nas Copas. Então vai muito provavelmente largar o Campeonato Brasileiro e focar tanto na Copa do Brasil, onde tem grandes chances de chegar na final. E agora, cara, vai enfrentar um River Plate pela semifinal da Libertadores. E assim, como eu venho pregando aqui no canal, é um adversário complicado. Enfrentar esse River Plate é muito perigoso. E se eu não me engano, a decisão é no Mais Monumental, na casa do River Plate. Então, cara, vai ser um jogo complicadíssimo pro Atlético Mineiro. Só que eu tenho que pontuar. O Atlético Mineiro ele tem totais condições de avançar perante o River Plate. É um time forte e vai bater de frente com a equipe argentina. E na minha opinião, tem totais condições de realmente se classificar. Principalmente se praticar um futebol igual esse aqui de ontem. Cara, o Daverson fez uma partida sensacional. O Gustavo Scarpa, ele tem que jogar de meio campo. Milito, pelo amor de Deus, para de escalar o moleque como ala. O Gustavo Scarpa, ele é meio de campo. Ele fez uma partida sensacional ontem. Só não fez gol porque realmente foi uma noite iluminada do Fábio. Só que, cara, pelo amor de Deus, coloca ele de meio campo. O Bernardo não tá jogando nada. Rigorosamente nada. Monta essa linha de 13 atacantes realmente com o Davidson, aproveita, muda esse time. Porque o que o Atlético Mineiro ele desempenhou ontem é um futebol muito bom e é um futebol de um time que tem totais condições de chegar na final da Conmebol Libertadores. Já falando do Fluminense, cara, temporada terrível. Você consegue o resultado no finalzinho da partida de ida em casa, um jogo que foi muito ruim. Essa é a definição realmente do jogo de ida, um jogo ruim. E o Fluminense conseguiu sobressair perante o Atlético Mineiro que jogou nada. E ontem, esse cenário se inverteu. O Fluminense, cara, covarde pra caramba, como eu já falei durante a análise, e mereceu ser eliminado. Essa partida patética do Fluminense tornou esse 2-0, essa classificação do Galo nessa eliminatória completamente justa. E agora é um time que vai ter que recolher os cacos e só sobrou o Campeonato Brasileiro. Vai lutar pelo resto do ano para não ser rebaixado. E agora realmente, cara, é focar no Brasileirão porque se o Fluminense ele for rebaixado, cara, vai ser uma crise gigantesca e é o que sobrou pro time. Tá eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores e é isso que restou. Agora realmente pro espetáculo da noite. Cara, Atlético Mineiro e Fluminense foi um espancamento durante 90 minutos. E agora a gente tinha, às 9h30 da noite, um jogo que prometia bastante. Duas equipes que realmente queriam bater de frente uma da outra, que muito provavelmente não seria esse espancamento que foi no jogo das 7. São Paulo e Botafogo. Partindo para as escalações do Tricolor. Cara, o São Paulo veio basicamente com o que ele tinha de melhor, repetindo a escalação do jogo de ida, só que dessa vez retirando o terceiro zagueiro e colocando o Wellington Rato na ponta direita. Basicamente replicando aquela escalação do time no segundo tempo, quando o São Paulo conseguiu levar mais perigo para o Botafogo no Newton Santos. O time veio com o Rafael, Rafinha na lateral direita, Arboleda e Alan Franco no miolo da zaga e o Wellington na lateral esquerda. Bobadilha e Luiz Gustavo na volância, o Wellington Rato na ponta direita, William Gomes, um moleque de 18 anos, na ponta esquerda, e Lucas Moura aqui nessa faixa realmente do meio de campo, aquele meia camisa 10. E na frente, Jonathan Calleri. Já do lado do Botafogo, o Botafogo ele veio com o que ele tinha de melhor. John, Vitinho na lateral direita, Bastos e Alexander Barbosa na zaga e Alex Telles na lateral esquerda, Gregory e Marlon Freitas na volância, Luiz Henrique na ponta direita, Thiago Almada e Savarino que fazendo mais aquela meia barra ponta esquerda também, e no ataque, Igor Jesus. Cara, o jogo ele já começou de uma forma que eu realmente esperava. O São Paulo jogando em casa com toda aquela torcida realmente do Morumbi, aquele clima de Libertadores, o time ele naturalmente iria jogar mais aberto e iria ir pra cima do Botafogo. E o São Paulo ele fez isso. Porém, quando você dá espaço pro Botafogo, cara, você vai sofrer. E o Botafogo, ele mandou no primeiro tempo. O São Paulo deixava espaços e tentava ir pra frente, só que fazia isso muito mal. E o Botafogo, ele conseguia trocar passos no meio de campo, tinha liberdade para realmente criar jogadas. E assim chegou ao seu primeiro gol. Curiosamente, num vacilo do Luiz Gustavo por parte do São Paulo. Luiz Gustavo perde a bola pro Savarino, ele toca no Igor Jesus, depois ele passa novamente pro Savarino, que fez aquela corrida em profundidade. O Savarino, ele finaliza e o Rafael, cara, vacila muito nesse lance. Ele espalma a bola pro meio da área e ali chegou a Almada rapidamente para cabecear essa bola pro fundo do gol do São Paulo. E assim, o Botafogo ele conseguiu fazer aqui em pouco tempo realmente, né, mais ou menos uns 15 minutos, o que ele não conseguiu fazer no primeiro tempo do jogo de ida, em que ele massacrou o São Paulo, que é o gol. E todo o resto do primeiro tempo, ele continuou com esse cenário. O Botafogo ele controlando essa partida, ritmando o jogo e criando várias jogadas. O Botafogo ele criou muitas jogadas. Conseguiu finalizar bastante nesse primeiro tempo. Só que não fez o gol.
E o Zubeldia, na minha opinião, ele foi muito bem. Ele sacou logo com 30 minutos o William Gomes, cara. O moleque ele tem 18 anos e ele acabou sentindo realmente a partida. Ele colocou o Luciano. E diferentemente do padrão que vinha sendo no São Paulo, o Luciano ele entrou muito bem e ajudou o São Paulo a ele crescer na partida. E nesse finalzinho de primeiro tempo, o São Paulo conseguiu criar algumas chances, alguns cruzamentos. E aí, depois de um escanteio e um cabeceio do Lucas, você tem o pênalti marcado por uma suposta mão do Bastos. Minha opinião, eu não achei pênalti. Cara, assim, falando do grosso da regra. Gente, o Bastos ele está de costas, ele subiu para cabecear e não tem como você subir para cabecear uma bola com os braços colados. Você tem que abrir realmente o braço. Só que o Bastos ele acabou abrindo muito a mão e eu entendo que nisso daí abre a brecha para se marcar o pênalti. Então eu não crucifico o árbitro por marcar esse pênalti. Mas na minha opinião, por todo o contexto da jogada, e ainda tem uma outra câmera que fala que possivelmente a bola bateu na mão do Lucas, eu não marcaria esse pênalti. Independente de pênalti marcado para o São Paulo. E aí você tem a chance de ouro. Caiu no colo do São Paulo, realmente a chance de apagar todo aquele primeiro tempo ruim em que você foi pressionado pelo Botafogo e tá perdendo de 1 a 0 por muita sorte e também incompetência do Botafogo de realmente matar a partida. De você apagar tudo isso. Você vai fazer o seu golzinho de pênalti no apagar das luzes do primeiro tempo e vai dar aquela tranquilidade pro time jogar o segundo tempo. Lucas Moura na bola, o herói, vamos colocar assim, do São Paulo na última Copa do Brasil, trazendo esse título inédito. E o Lucas ele vai lá e manda a bola no travessão. Cara, é de um peso psicológico gigantesco. Logo você, Lucas, um cara com tanto peso, um ídolo do São Paulo, perdeu um lance assim. Cara, fez muita falta. E o São Paulo ele vai para esse intervalo perdendo de 1 a 0. 1 a 0 merecido, só que poderia ter sido evitado se o Lucas ele tivesse batido o pênalti melhor. Ainda mais levando em conta que você está enfrentando um goleiro que não tem esse histórico de pegar pênaltis. Pegou o primeiro da sua carreira contra o Romero há 2 semanas mais ou menos. Já do lado do Botafogo, muito bem, você acabou conseguindo superar aquele pênalti, né, esse vacilo final no primeiro tempo e vai para o intervalo com 1 a 0 no placar. Porém, podia ter sido muito mais. E pro segundo tempo, cara, o São Paulo aí vai meio que por um tudo ou nada. Já estão perdendo mesmo? Vamos pra cima dos caras. E aí você tem um Wellington Rato caindo muito mais pela ponta esquerda, o Luciano de camisa 10 e o Lucas Moura puxando muitos contra-ataques, assim. O Lucas ele foi essencial. Ele conseguiu superar o que poderia ser esse baque psicológico gigantesco de perder o pênalti no finalzinho do primeiro tempo, jogando muita bola nesse segundo tempo. Cara, o que o Lucas ele puxou e criou de jogada pro São Paulo é brincadeira nessa ponta direita. Basicamente todos os ataques do São Paulo passavam pelo Lucas. E o São Paulo ele vinha melhor na partida, vinha pressionando o Botafogo, que novamente parecia ter morrido no segundo tempo. Cara, esse é o problema do estilo de jogo do Botafogo. É um estilo muito intenso, que você é muito intenso por 45 minutos, só que se você não mata a partida, você vai sofrer muito no segundo tempo. E foi isso que aconteceu com o Botafogo. Você tem o São Paulo chegando muitas vezes, o John tendo que aparecer bastante. Você tem uma finalização perigosíssima do Lucas, que o John ele pega no reflexo, uma defesaça. E você tem, cara, Jonathan Calleri aparecendo e sendo momentaneamente o vilão. O mesmo Calleri que no finalzinho da partida do Newton Santos teve uma chance claríssima de fazer o gol e voltar para o Morumbis com essa vantagem no placar de 1 a 0, perdendo uma chance que geralmente o Calleri não perde. Novamente apareceu aqui no jogo do Morumbis. Com o cruzamento do Luciano, o Calleri ele aparece sozinho na segunda trave. A bola passou por todo mundo do Botafogo e o Calleri sozinho manda pra fora, do lado da trave. Ele não conseguiu mandar a bola em direção ao gol. Cara, uma chance que se você não classifica como você não classificou, juntamente com o lance do Lucas, que perde um pênalti, ficam cobrando, ficam martelando na cabeça do torcedor são paulino. Porque você teve a chance de avançar, você teve a chance de ganhar a partida. Porém, 2 das suas referências técnicas desperdiçaram lances que geralmente eles não desperdiçam. E depois desse lance realmente de perigo extremo do Calleri, que ele acaba desperdiçando uma chance claríssima, você tem um Botafogo que ele é socorrido pelo Arthur Jorge, ganha mais fôlego e consegue ritmar um pouquinho mais a partida. E o jogo ele é basicamente parado até os 85 minutos mais ou menos. Quando você tem realmente, cara, a construção do gol do São Paulo. Você tem um cruzamento vindo da ponta esquerda e o Calleri ele sobe sozinho no meio da área para cabecear e fazer o gol que empatava o jogo no agregado. No finalzinho da partida, o São Paulo ele conseguiu o que ele mais buscou durante toda a partida. E o Calleri até então ia indo de vilão a herói rapidamente com esse gol no finalzinho que era salvador pro São Paulo. E aqui eu tenho que deixar, cara, a cobrança.
Durante toda a partida, você teve o Barbosa, o zagueiro argentino do Botafogo, fazendo uma marcação corpo a corpo muito boa no Calleri, que basicamente anulou ele durante toda a partida. Só que ele acabou recebendo um amarelo bobo por reclamação no lance do pênalti, e aí o Arthur Jorge achou mais prudente retirar ele e colocar o Adrielson. E aí no lance do gol, o Calleri ele sobe sozinho, um vacilo de marcação realmente do Bastos, que é um zagueiro excelente, vem fazendo um excelente ano, só que tem que ser dito, vacilou nesse lance. E cara, eu acho um pequeno erro você realmente tirar o Barbosa. Tudo bem, tá amarelado e eu compreendo. Só que, cara, você tá anulando uma das principais peças do time adversário. E aí você tira o jogador que tá sendo essencial para essa anulação. Pode cobrar um preço como cobrou. E aí você tem um São Paulo que agora ele vem com um ímpeto renovado. O Morumbi vindo abaixo, com toda a torcida realmente apoiando. E aí você tem um lance de burrice extrema do Zubeldia e do Rafinha. Cara, o Marçal ele pega essa bola pra cobrar o lateral logo depois do gol e aí começa uma confusão do nada. Cara, aí você tem o Rafinha batendo boca, sendo expulso, o Gatito Fernandes ele vindo colaborando pra essa treta que era benéfica pro Botafogo. Cara, com essa treta, o jogo ele ficou parado por uns 6 minutos. E todo aquele ritmo da partida, todo aquele up que o São Paulo ele ganhou por conta do gol, foi pro caralho. Por uma burrice inacreditável, uma confusão que foi armada por jogadores do São Paulo. O time que seria o mais beneficiado realmente por esse gol. E aí o Botafogo ele conseguiu esfriar esse ritmo depois dessa confusão. Você tem ainda o Glorioso quase fazendo um gol depois de um cruzamento com o Adrielson, ele cabeceou e passou rente ao travessão. Só que os 90 minutos eles terminam assim. O São Paulo ele vence e no agregado tá 1-1. E tudo vai ser decidido nos pênaltis. E cara, nas penalidades a gente tem um roteiro um tanto quanto cruel pro lado do São Paulo. Calleri, o jogador que perdeu 2 chances claríssimas de classificar o São Paulo de forma direta, sem precisar dos pênaltis, vai lá, com a braçadeira de capitão, pega essa bola para bater o primeiro pênalti e manda no travessão. Novamente, o jogador que foi de vilão-herói virava o vilão novamente. Cara, que roteiro do jogo do Calleri. E aí você tem um Botafogo que foi muito feliz realmente nas suas cobranças, até chegar o Vitinho, que sem motivo nenhum cobrou um tiro de meta. Cara, um erro que se o Botafogo ele eliminado, o Vitinho ele ia ser execrado. Como que você me bate o pênalti daqueles contra o Rafael que vinha muito mal nas cobranças de pênalti? Isso daqui é bom até eu ressaltar. Cara, o panorama pré-pênaltis era de um lado, um São Paulo que tinha os seus melhores jogadores em campo. Lucas, Calleri, Luciano, pelo menos seus jogadores mais decisivos. E o Rafael, que é um goleiro com histórico de pegar pênaltis. E do outro lado você tem um Botafogo completamente mexido, com um goleiro que não tem esse histórico. Então, o panorama inicial era realmente que o São Paulo estaria em vantagem. Porém, esse cenário acabou sendo invertido, com o Botafogo cobrando muito bem suas penalidades, até chegar do Vitinho, por exemplo, e um John, cara, que acertou todos os cantos das cobranças, só que acabou que não defendeu nenhuma, só a decisiva realmente do Rodrigo Nestor. Já do lado do São Paulo, você tem o goleiro que supostamente era o pegador de pênaltis, indo muito mal nas cobranças. Cara, o Rafael pulando nas bolas com uma falta de vontade, sei lá, não tava confiando realmente que ele ia defender os pênaltis. E nos cobradores, cara, você tem um Calleri que perde uma cobrança que não pode perder. Ainda mais cena de abertura, que já joga todo o psicológico do time pra merda. E aí você tem um Lucas que consegue se redimir por muita sorte realmente, porque, cara, se o John ele tem 2 centímetros a mais, ele pegava do Lucas. Um Luciano que contou com muita sorte para essa bola ter passado por baixo do braço do John. E aí você chega no Nestor, um jogador que juntamente com o Calleri foi herói da conquista inédita da Copa do Brasil do ano passado, fazendo gol do título, desperdiçando essa chance. Finalizando por uma boa defesa do John. Um pênalti, assim, mal cobrado, na minha opinião, por parte do Nestor, só que total mérito do John, que pulou certo em todas as cobranças e finalmente foi recompensado. E do lado do Botafogo, você tem o Almada, que quando o Vitinho ele isolou a bola, pegou essa bola, botou debaixo do braço e bateu um pênalti excepcional no ângulo, uma cobrança realmente de um jogador do calibre do Thiago Almada, um jogador que chegou para decidir. Ele fez o gol no tempo normal, pegou a bola, botou debaixo do braço e fez também nos pênaltis com uma cobrança que dá ânimo pro time. E após o John defender, veio o Matheus Martins e bateu com uma categoria também exemplar, quase no ângulo também, deslocando o Rafael para colocar o Botafogo na semifinal de Libertadores depois de 51 anos. Cara, falando um pouquinho aqui do futuro do Botafogo. Esse time, esse elenco já fez história. O último time do Botafogo que ele tinha chegado em uma semifinal de Libertadores era o time do Jairzinho em 1973. 51 anos sem o Botafogo disputar uma semifinal de Conmebol Libertadores. Vocês têm noção do peso dessa conquista do Botafogo ontem? Cara, essa chegada na semifinal é de um peso extraordinário pro Botafogo, que reafirma o favoritismo,
reafirma o futebol bem jogado, o melhor futebol jogado aqui no Brasil, e mostra que o Botafogo ele é o candidato ao título da Conmebol Libertadores. O Botafogo ele é o favoritaço. E se o Botafogo ele não ganhar essa Libertadores, é algo que vai fugir um tanto quanto da reta. Claro, você tem bons times e times com mais tradição na Libertadores, como o Flamengo, o Peñarol, o Galo, que realmente já tem uma conquista mais que o Botafogo, e o River Plate, que é talvez o principal nome desse daqui. Só que, cara, o desempenho do Botafogo ele é exemplar. O time joga muita bola e tem um psicológico, diferentemente do ano passado, inabalável. Você sofrer um gol no último lance do jogo e ir para as penalidades com um jogador seu, isolar uma cobrança quando vocês estão na vantagem e mesmo assim dar a volta por cima com o seu goleiro que geralmente não pega pênalti, aparecendo, defendendo uma cobrança essencial, sem falar das cobranças que foram todas sensacionais por parte do Botafogo, é uma prova de um psicológico forte. E um time campeão, ele precisa de muitas coisas, mas uma das principais é um psicológico forte. Tá aí o Palmeiras do Abel Ferreira, provando isso ano após ano. Cara, esse Botafogo ele vem fortíssimo para essa semifinal. E seja quem for, Flamengo ou Peñarol, na minha visão, vai ser favorito. Mas nem tudo realmente são rosas. Realmente o Botafogo ele tem que corrigir algumas coisas. Cara, o time ele morrer no segundo tempo, e não é a primeira partida que isso acontece, pode ser um grande problema pro decorrer realmente da competição, cara. O Botafogo ele tem que corrigir essa questão que já tá ficando muito séria. Ou você realmente continua com esse estilo de jogo, que você vai ser extremamente intenso durante 45 minutos, e você faz os gols, o que o Botafogo ele não vem fazendo só um gol diante das 30 chances que cria, ou você começa a reguar mais essa intensidade durante toda a partida, porque senão uma hora vai dar errado. E só pra fechar esse bloco aqui do Botafogo, cara, eu tenho que dizer o roteiro de campeão que o Botafogo ele tá tendo. Gente, eu tenho uma teoria pra mim realmente, que os times quando eles são libertados, ganham sua primeira Conmebol Libertadores, tem que ter um roteiro dramático. Tem que ter o roteiro realmente da briga, da superação, dos adversários complicados, um caminho totalmente difícil, só que o time vai se reinventando e vai avançando. Vou pegar aqui alguns exemplos, cara, o Atlético Mineiro, que Libertadores épica que teve, com aquele lance bizarro na final com o jogador escorregando com o gol livre, com as defesas do São Vitor, o Corinthians, com aquela defesa monumental do Cássio no lance do Diego Souza, e também o gol do Romarinho na final em La Bombonera, o Fluminense ano passado, contando com o Ener Valencia, que desperdiçou diversas chances no jogo contra o Fluminense, e um John Kennedy, iluminado, predestinado na final. É padrão times que ganham sua primeira Libertadores terem roteiros históricos, terem roteiros de cinema. E o Botafogo ele vem criando isso. Você vem da pré-Libertadores, quase não consegue chegar realmente na fase de grupos. Quando chegar na fase de grupos, você perde os 2 primeiros jogos. E aí consegue se reinventar e chegar na fase mata-mata. Você exorciza o fantasma do ano passado, eliminando o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Você vence o tricampeão São Paulo, talvez a camisa mais pesada do futebol brasileiro, na Conmebol Libertadores. Jogando melhor, avançando nos pênaltis, com seus jogadores eles aparecendo em momentos decisivos. Mostrando um psicológico, assim, inacreditável, inabalável. E agora pode ter numa semifinal um dos seus maiores rivais, que é o Flamengo, time que já sofreu uma traulitada do Botafogo esse ano, né, um 4-1 pelo Campeonato Brasileiro, ou um Peñarol pentacampeão de Libertadores com muita história nessa competição e uma camisa pesadíssima. E na final, você pode ter nada mais nada menos que o Atlético Mineiro, um clube também que tem história, tem mais história que o Botafogo na Libertadores, ou o River Plate, uma das maiores equipes da Libertadores, da América do Sul, um dos times com mais tradição na Libertadores. Cara, olha esse roteiro que vai se formando pro Botafogo. E assim, o Botafogo ele é o meu palpite de campeão. Eu cravei isso aí mais ou menos lá no início do ano, ainda quando o time conseguiu chegar na fase de grupos, só que eu não tinha o canal, então eu não tenho provas disso. Então vocês só vão poder confiar na minha palavra. Só que, cara, é um roteiro de cinema. E é um roteiro de time campeão. O Botafogo não tem, ele teve sorte de campeão ao Lucas e o Caleri chutarem a bola no travessão e o Caleri perdeu uma chance com o gol aberto. Todo o roteiro é de um Botafogo que vai conseguir fazer história. Todo o roteiro é de um grupo de jogadores e de um técnico que vão conseguir dar a um clube a sua maior conquista. Mas o que nos resta agora realmente é esperar. Porque a semifinal é daqui a um mês e a final é só em novembro, no Mais Monumental, na Argentina. E você ainda tem esse fator realmente, né? Do ambiente hostil. Buenos Aires, uma das cidades com maior cultura realmente futebolística. Cara, que história vem escrevendo Botafogo. Já do lado do São Paulo, cara, é um tanto quanto cruel. Há um mês atrás o São Paulo estava vivo nas 2 Copas. E agora só sobrou o Campeonato Brasileiro. E a única briga que o São Paulo vai ter daqui pro final do ano
é a briga pela classificação para Libertadores, preferencialmente de forma direta. Cara, é uma eliminação que dói muito, porque você tem ídolos como Lucas, como Caleri, que falham em momentos decisivos. O Lucas perdendo um pênalti que poderia ter dado classificação no tempo normal, o Caleri perdendo 2 gols que poderiam ter dado a classificação para o tempo normal e ainda perdendo um pênalti que foi decisivo para a eliminação do São Paulo. É muito cruel, porque o time ele consegue o gol no finalzinho e dá aquele up, você pensa, vai dar, e no final não dá. Então, realmente, é um roteiro cruel pro São Paulo. Porém, cara, é uma eliminação que o torcedor ele olha e ele meio que sai de cabeça erguida. Porque o São Paulo, ele não se acovardou igual o Fluminense e foi eliminado sendo amassado. Não, o São Paulo ele jogou, ele bateu de frente com o melhor futebol do Brasil e só não foi eliminado por erros individuais. Então, cara, tem que se valorizar. O São Paulo, eu não acho que ele entre em crise depois dessa eliminação aqui. Infelizmente, o time ele pegou um adversário melhor e acabou sendo eliminado. O que, no futebol, muitas vezes é comum. Mas aí você também tem que destacar a burrice tremenda da comissão técnica do São Paulo, como eu já comentei aqui, e do Rafinha também em arrumar aquela confusão no melhor momento do São Paulo, talvez, no jogo. Mas fora isso, realmente, o que sobra pro São Paulo é brigar pela Libertadores, conseguir se classificar para essa do ano que vem e tentar novamente o Tetra, só que em 2025. Então, no mais é isso. Realmente, você tem confrontos em que as classificações são muito justas. O Atlético Mineiro amassou o Fluminense, cara. Traulitou completamente o time do Mano Menezes, que foi muito covarde nesses 90 minutos finais. E do outro lado, um Botafogo que mostrou uma resiliência, um mental extremamente forte para eliminar um tricampeão de Libertadores. Agora, no máximo, é esperar realmente a volta das semifinais. O Atlético Mineiro ele vai enfrentar o River Plate, adversário complicadíssimo. E o Botafogo pode enfrentar 2 camisas pesadíssimas, como eu já disse, Flamengo ou Peñarol. Eu só posso garantir uma coisa. A gente vai ter 2 jogaços pelas semifinais da Conmebol Libertadores. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.